Provas do CESP. Quem entende e estuda, passa. Os concursos públicos possuem uma peculiaridade que o distinguem dos demais concursos: as diferenças latentes entre as bancas examinadoras. Dentre tantas bancas que executam os processos de seleção, temos algumas com características bem fortes. Um exemplo disso é o CESP, que apresenta questões no modelo certo ou errado e outros traços próprios. Há mais bancas tão importantes quanto esta, como ESAF, Fundação Carlos Chagas, Sesgran Rio, FGV e muitas outras. De qualquer modo, falaremos hoje do modelo CESP, banca vinculada à Universidade de Brasília, UNB, e significa Centro de Seleção e de Promoção de Eventos. Quem vai prestar concursos públicos como os da Polícia Federal, do Ministério do Trabalho ou PRF, precisa se organizar com antecedência também no tocante à banca. O CESP-UNB é a organizadora conhecida por aplicar questões de certo ou errado, onde uma questão em discordância com o gabarito oficial anula uma correta, o que requer mais atenção do concorrente. O concursando deve, em princípio, evitar marcar questões de cuja resposta ele não tem certeza, pois o candidato perde ponto. Uma solução é deixar as questões em branco ou com marcação dupla, anulando a resposta, pois assim nem ganha nem perde o ponto. Lembre-se também de que, numa prova com 100 itens, há um natural balanceamento, tendendo a apresentar 50% de questões certas e 50% de questões erradas. Se o candidato arriscar o chute na prova inteira, como o gabarito só pode ser certo ou errado, terá 50% de chance de acertar cada questão. Isso é agora um grande problema para o candidato, porque ele ganha 50 pontos, mas os perde por causa das 50 erradas. Nesse sentido, a nota do candidato é zerada. Vamos então a uma abordagem geral. Estabeleça uma rotina de confecção. Os fatores a considerar são: primeiro, as disciplinas. Uma prova com questões exatas se difere principalmente no tempo de confecção de uma prova sem exatas. Segundo, concentre-se nos textos e na reação que estes estabelecem com o enunciado. Há alunos que leem o texto várias vezes por falta de concentração. Terceiro, prepare-se psicologicamente para deixar de marcar algumas questões. Faz parte da prova do CESP. Quinto, tire 2 minutos para fazer um reconhecimento rápido da prova. Nessa abordagem, você saberá por onde começar, poderá definir prioridades, etc. Agora faremos uma abordagem mais específica. O cartão de respostas do CESP tem como opções C e E. Se você assinalar uma das opções e depois perceber que deveria ter marcado a outra, preencha as duas. Isso significa que você não pontuará e nem perderá ponto, pois a questão estará sendo anulada. Da mesma forma, se você não preencher nenhuma das duas opções, a questão também será anulada. Portanto, se você acertar 60 questões e deixar as outras 60 em branco, ganhará 60 pontos, sem perder nenhum. Crie uma hierarquia mínima diferenciando questões que você não sabe das questões que você tem dúvida. Isso facilitará ainda mais a ordenação da confecção à prova. Normalmente, nas questões em que se tem dúvida, há possibilidade maior de acerto. Já os conteúdos que você desconhece irão definir as questões que se ajustarão aos 50% de chance. Defina prioridades com base em sua aptidão. Se você tem dificuldade em questões de língua e linguagem ou jurídicas, comece por elas. Isso te deixará mais seguro no início da prova, evitando o estresse inicial. Além disso, identifique as questões que demandam muito tempo para a solução e as deixe por último. Lembre-se de que elas valem o mesmo ponto que as mais rápidas. Questões de cálculos quilométricos podem também te atrapalhar. Elas demandam muito tempo e é perigoso fazê-las primeiro que as questões que exigem apenas leitura. Lembre-se de que o tempo está contra você na hora da prova. Quanto mais se perde com resoluções longas, mais se corre o risco de deixar uma questão simples sem solução, ok?
Controle o seu ímpeto, analise friamente o seu conhecimento a respeito do conteúdo cobrado. Há uma diferença entre ter dúvida e não saber. De regra geral, o nervosismo faz com que o aluno, ou por insegurança, dê branco a respeito de conteúdo que domina, ou cisma que sabe algo que nem mesmo estudou. O risco deve ser calculado durante o processo de prova. Garanta na prova com o que você estudou. Questões que geram dúvidas devem ser repensadas, portanto, deixe para depois da conclusão do que se domina. Deixe um indicativo qualquer para que você não a perca de vista, um ponto, um asterisco ou coisa assim. Uma pergunta importante é: quantas questões em branco devo deixar? Duas são as razões para um candidato deixar muitas questões em branco. Ele não está suficientemente preparado ou ele está com muito medo de marcar. O primeiro caso não tem jeito, ele terá que estudar mais para o próximo concurso. Mas o segundo caso é que preocupa, porque ele sabe a matéria, mas amarela na hora da prova. Não faça isso. O único jeito de ser aprovado é fazendo muitos pontos e perdendo poucos. Você precisa fazer pontos. E se deixar muitas questões em branco, não terá pontos suficientes para passar. Por mais que você estude, nunca conseguirá gabaritar uma prova do CESP. Normalmente, os primeiros colocados nos concursos organizados pelo CESP precisam de 75% a 85%. Isso quer dizer que você irá errar naturalmente algumas questões. Não se assuste, faz parte do processo. Considere um tempo adequado para a confecção da redação. Estudantes com facilidade em construção de textos podem fazê-lo em meia hora. O ideal é que você separe de 50 a 60 minutos para essa prova. Marque na folha de respostas todas que você tinha certeza. Se der tempo, revise as questões que você teve dúvida e marque-as também. Considere um tempo de aproximadamente 45 minutos para o preenchimento do cartão resposta. Ok? Agora vamos à matemática para podermos arrematar a revisão de preenchimento das respostas. Há mecanismos interessantes para que você garanta mais pontos do que você faria. Se você respondeu 100 e deixou 20 em branco, conte a quantidade de itens que você marcou C e os que assinalou E. Considere como molde 60 E e 40 C. Perceba que o número que questões com a marcação E ultrapassou em muito as com marcação C. Se a prova tem 120 itens, a tendência é que no gabarito da banca haja 60 E e 60 C. Sendo assim, você vai assinalar C em todas as alternativas em branco. A probabilidade é de que você acerte a maioria dessas 20. Se você acertar 12 e errar 8, já terá valido a pena, já que um ponto pode fazer uma diferença gigante na prova. Resumindo, após contar quantos C e E você marcou, não deixe nenhum item em branco. Marque todos eles com a opção que você menos marcou na sua folha de respostas. Essa dica vale inclusive para a parte de conhecimentos básicos e conhecimentos específicos. Se forem 50 itens de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos, o gabarito será meio a meio, ou seja, 25 itens C e 25 E na primeira parte e 35 C e 35 E na segunda. Esse mecanismo é amplamente utilizado pelos alunos que fazem provas para o CESP e inclusive treinado em cursos preparatórios. Por último, não esqueça de que todas essas técnicas devem vir acompanhadas de muita determinação, volume de exercícios adequados e conhecimento consequente do conteúdo. Claro que com o conhecimento que você levará casado às técnicas da prova, seu sucesso certamente será garantido. Uma excelente prova para você!